E aí, então, voltando a falar de legislativo, você tinha falado em uma das tuas explicações sobre os arranjos partidários, né? E como isso também influencia drasticamente na governabilidade. E aí, a gente está vivendo aqui um rescaldo das eleições municipais, desse rearranjo institucional das relações executivo e legislativo e da eventual turbina das emendas, é, que eu acho que esse ano pode se movimentar bastante, né? O que o noticiário já aponta é um caminho de o PSD do Gilberto Kassab. Eu usei aqui na nossa conversa antes de entrar no ar o verbo fagocitar o PSDB, né? Então, o noticiário já aponta algo nesse sentido e me parece um movimento crível, porque o PSD cresceu exponencialmente e talvez na mesma proporção o PSDB minguou, e então tá um movimento fácil. Você concorda com essa minha análise ou discorda? E o que mais que você está enxergando dos movimentos partidários aí? A eleição municipal, se a gente olhar o histórico do PSDB, tanto em eleições municipais quanto nacionais, o partido vem caindo, vem em queda. Se a gente observar o PT também caiu, mas o PT ainda não voltou ao que era antes da Lava Jato, né? Antes assim, se eu comparar o PT em 12, 14 com o PT de 22 e 24, o partido está bem abaixo. Mas ele está numa rota de recuperação. Ele tem a presidência da República. Estou falando do PT e do PSDB porque eram os partidos que polarizavam a disputa para a presidência da República, os principais partidos. E o PT, de alguma maneira, ele mantém uma identidade programática ideológica nos seus quadros. O PSDB continua, o baque dele, a queda, no primeiro momento, foi muito menor que a do PT, mas ele não conseguiu reverter a trajetória da linha e ele teve uma fuga de quadros. Além disso, o perfil do partido hoje é muito heterogêneo. É um partido que está mais à direita do que o PSDB tradicional que a gente tem em mente. Se a gente pensar nos fundadores do PSDB, quem são, né, os expoentes políticos do partido, o Fernando Henrique, a Luísa Nunes Ferreira, Mário Covas, né, todos esses nomes clássicos do partido. José Serra, o grupo do Nordeste. Sim. O Gereissati era um partido de centro, com origens na centro-esquerda e que foi caminhando ali para a centro-direita, mas é um partido de centro. O PSDB hoje está muito mais à direita do que esse grupo, né? E quem sobreviveu no partido hoje parece ser um grupo mais à direita. O João Dória foi um ator muito importante na desestruturação do partido. Tanto, né, assim, a traição dele com Geraldo Alckmin, quem ele traz para o partido, o período dele como presidente do partido. O Eduardo Leite também não foi um bom jogador, pensando em estrutura partidária. Quando o Dória vence as prévias, o Eduardo Leite lá e fala: não, eu ainda quero continuar tentando inviabilizar a candidatura do Dória. Então, o partido se desfragmentou. A questão é, neste momento, o partido ainda tem algum capital. Ainda tem um governo estadual, ainda tem algumas prefeituras importantes, ainda superou a cláusula de desempenho, recebe fundo partidário e vai conseguir receber uma fatia do Fundo Especial de Financiamento da Eleição mais ou menos razoável. Então, nesse momento, o PSDB tem alguma coisa para negociar numa possível fusão com outro partido. Quais são os diretórios que a gente vai poder controlar? Quais são os cargos que a gente vai poder ter nesse novo partido? Que tipo de poder a gente vai ter dentro da máquina partidária? Isso faz com que seja o melhor momento para uma provável fusão. Se eles esperarem passar o ciclo eleitoral e forem pior ainda do que eles foram,
eles talvez não consigam negociar nada. Simplesmente o partido todo mundo vai sair, o partido vai se fundir, mas não tem poder de barganha nenhum. Então, eu acho que é isso que está acontecendo, mas eu acho muito pouco provável que isso se decida rapidamente. Esse é o tipo de negociação que vai ser longa, que deve acontecer para o final do ano, começo de 26. Agora, teve um momento, né? Você citou o João Dória, e eu cobri muito de perto a ascensão do Dória dentro do PSDB, e até o momento Bolsodória, que foi ali um turning point, né? Muito importante, porque o caminho à direita já vinha acontecendo, mas no momento em que se alia ao Bolsonaro, que era um representante da extrema direita, muda um pouco de figura. Aí o Dória fez o caminho inverso na pandemia e tentou se dissociar e atravessar aí apresentar um PSDB à direita democrático. O PSD do Kassab faz um jogo duplo, né? O PSD do Kassab, ao mesmo tempo, tem ministros no governo Lula, e é o próprio Kassab secretário do Tarcísio, que é uma figura oriunda do bolsonarismo. Como é que você enxerga o desenho do espectro ideológico mesmo dessa direita que está se formando pós-bolsonarismo, por assim dizer? E eu não estou falando pós-bolsonarismo decretando a morte do Bolsonaro, estou falando da inelegibilidade, do fato de que o PSD, por exemplo, é muito maior do que o PL nacionalmente, eu acho. Pelo menos em número de prefeituras as bancadas são ali próximas, mas... Então, a gente tinha acabado de falar de que como a direita democrática tem que se apresentar para jogo em defesa da democracia. Como é que você entende essa direita que está se configurando? O PSD, eu acho que ele... Se a gente pensar quando o Kassab vai criar o PSD, governo Dilma, né? O objetivo dele era um pouco ocupar o espaço que o PMDB ocupava no sentido de ser o maior partido parlamentar que garantiria o apoio necessário ao governo e enfraquecer o PMDB. Eu acho que nesse sentido, agora ele está conseguindo concluir aquela ambição que ele tinha lá atrás. E, sendo o maior partido parlamentar, ou um dos maiores partidos parlamentares, está disposto a entrar em todos os governos. O MDB também esteve em governo, né, em todos os governos. Então, eu acho que é um pouco essa função de, olha, tudo bem, eu vou estar num governo à direita ou num governo à esquerda e vou fazer esse papel aqui do fio de continuidade, independente de qual é o governo em exercício. Inclusive, foi o fio de continuidade entre a ditadura e a democracia, né? O MDB ele não só esteve em todos os lados, como fez essa continuidade, né? Acho que aí um pouco menos. Aí a gente tinha Ulisses, mas tinha Sarney, né? Então é isso. É o tipo do que eles são capazes de articular, né? Exatamente. Então, eu acho que é um pouco esse o papel que o PSD está querendo se colocar, e num sistema institucional, num arranjo institucional como brasileiro, de um sistema pluripartidário, onde o executivo sempre vai precisar formar uma coalizão, e, ao que tudo indica, a gente no futuro próximo, a gente não tem horizonte de um legislativo que permita uma maioria para um único partido e nem para partidos de centro-esquerda e sim à direita. Talvez, eu acho que o PSD e o Kassab são uma boa solução para a política brasileira, porque o Kassab ele é forjado nisso que a gente chama de política tradicional. Né? Então, uma política que tem algum compromisso com o desenvolvimento social, com a melhoria da condição de vida das pessoas. O PSDB tinha esse compromisso com o desenvolvimento social, com a melhoria da condição de vida das pessoas, com a diminuição da pobreza, com o aumento da escolaridade das pessoas, e não necessariamente só essa pauta de que a gente quer proibir o aborto em qualquer situação, a gente quer a volta dos militares. Não é esse discurso. É um discurso
que você pode concordar mais ou menos, né, quem está escutando a gente, mas é um discurso dentro de um espectro democrático, legítimo, que respeita minorias, que respeita diferenças. Você acha que é mais possível que o Kassab puxe a direita que está ali próxima da extrema para cá do que aquela direita puxe o Kassab para lá? Eu acho que o PSD do Kassab está mais... É o PSD. Porque o PL saiu das urnas em 22 aparentemente dividido, né? Com uma ala ideológica e uma ala pragmática. A minha primeira impressão, analisando os resultados da eleição municipal, era que a ala pragmática tinha ido melhor que a ala ideológica. Mas tem notícias também já dessa semana de deputados saindo do PL, porque os deputados pragmáticos, do grupo pragmático, saindo por pressão dos ideológicos. Então, talvez o PL, de fato, vá se organizar como esse partido da direita mais radical. E aí ter o PSD como um partido de centro-direita ou de direita mais moderada, eu acho que é positivo para a estabilidade política brasileira. Tanto que as notícias dão conta de uma possível federação entre republicanos, PP e União Brasil. Então, isso isolaria o PL ali, né? Exatamente. Lu, desculpa, eu engrenei aqui num papo, porque a professora não para de dar Imagina, eu tô aqui envolvidíssima. Mas volta aqui pro papo com a gente. Tô envolvidíssima aqui com vocês. Inclusive, a nossa audiência também está, então eu já pesquei 2 comentários aqui para fazer a próxima pergunta, porque a gente estava falando do futuro da direita e o pessoal aqui está perguntando do futuro da esquerda a partir do seguinte ponto, né? O Guilherme Figueiredo diz, gente, o PT é o partido mais forte do país, ele não acabou nem com a Lava Jato, então você pode odiar o PT, mas não aceitar isso é de uma ignorância, né? Ele diz aqui, a Tatiana Salles diz, o PT é o único partido nacional que realmente sobrou, mas é todo amarrado em uma liderança personalista envelhecida. O que será do PT se acontecer alguma coisa com o Lula, se o Lula morrer? Porque o PSDB já morreu, diz aqui a Tatiana. Então, eu queria trazer um pouco para essa conversa também, porque o PT tem se aproximado mais do centro, né, desde a primeira eleição do Lula, desde o do Lulinha Paz e Amor e tudo mais, mas há uma discussão também do que a esquerda tem para oferecer para as pessoas hoje, porque a gente tem partidos de centro e a esquerda se aproximar do centro não está fazendo a esquerda andar, pelo jeito. Então, queria saber o que a Lara acha desse processo da esquerda, né, de como a esquerda tem desenvolvido aí as políticas nos últimos anos, e também dessa coisa personalista que o PT tem, que, aliás, há poucas semanas a gente começou a ver uma mudança de discurso, que foi depois do acidente do presidente Lula, né, dos 2 procedimentos pelo qual ele precisou passar depois de sofrer um acidente cortando a unha no banheiro de casa, enfim. E, finalmente, algumas alas do PT passaram a olhar para isso com algum cuidado e do seguinte ponto de vista. Talvez esse líder histórico, político, que está há tantas décadas à frente do PT, talvez essa pessoa precise descansar e não possa disputar as próximas eleições, né? Tem uma ala do PT olhando para isso, acho que pela primeira vez desde sempre. Então, como é que você vê, Lara, esse futuro da esquerda e do PT, que é, como disseram aqui os espectadores, os meiers, o partido de esquerda mais forte do país, indiscutivelmente, né? O PT, quando a gente vai na ciência política, quando a gente vai estudar partido, tem uns tipos de partidos assim, né? E o PT é o partido que preenche todas as caixinhas daquele tipo ideal, do partido de massas, daquilo que se imaginava que era um partido olhando para a Europa no começo do século XX. Então, isso isso tem uma consequência positiva, que o partido é muito estruturado e é muito resiliente. Sobreviveu à Lava Jato, que não é pouca coisa. Sobreviveu ao Lula na cadeia. Teve candidatos a presidente com bons desempenhos que não foram Lula. Elegeu e reelegeu Dilma Rousseff. Fernando Haddad, quando concorreu contra Jair Bolsonaro, não ganhou a eleição, mas não foi um fracasso. Se a gente pensar aquela eleição, qual foi o desempenho do Alckmin, do PSDB, qual foi o desempenho do Haddad? Uhum. Então, isso é fruto da estrutura partidária. Não é só o personalismo do Lula. Claro que o Lula é uma figura importante, ele tem um carisma, mas eu
eu acho que o partido sobrevive a ele. Vai ter um momento de conflito, sobretudo para a decisão de quem vai ser o próximo candidato a presidente, e aí o Lula talvez desempenhe um papel importante aqui no momento de apontar, né? Olha, esse aqui Se vai não ser for o ele herdeiro próprio, né? do meu legado. Acho que ainda que seja ele agora, Sim, ele não vai poder ser depois, não, né? exato. Não vai poder ser se ele ganhar ou não por idade, por condições de saúde, ou porque já foi reeleito e não pode disputar mais uma eleição. Então, o ideal seria que o Lula conseguisse resolver isso pacificamente dentro do partido para evitar muitos atritos. Então, eu tenho algum otimismo com relação ao que pode ser do PT. Agora, quando a gente fala sobre a esquerda, a necessidade da esquerda se aproximar do centro é porque o eleitor... não existe uma parcela do eleitorado tão grande que garanta a vitória eleitoral para a esquerda sem ela se aproximar do centro. Goste ou não, para que o partido consiga implementar sua agenda, ou ainda que não seja lá a minha agenda ideal, mas melhorar um pouquinho, né, parte da minha agenda, ou melhorar a situação em relação ao que é hoje, ainda que não chegue onde a gente gostaria, ele precisa ganhar uma eleição. E se eu não consigo formar uma maioria na população que concorde com a minha agenda, a esquerda tem que se aproximar do centro. E o PT está próximo do centro, o PSB está próximo do centro, o PSOL está se aproximando do centro. Porque senão você não consegue ter um bom desempenho eleitoral. Então, com relação a isso, não tem muito que a gente possa fazer. Isso tem a ver com... partido político tem um objetivo claro, que é disputar a eleição. Disputar a eleição e ganhar votos. Se o eleitorado não é grande o suficiente para garantir uma vitória para um partido com uma posição mais forte de esquerda ou puramente de esquerda, os partidos vão se aproximando do centro em busca dessa viabilidade eleitoral. E aí, na esquerda, eu acho que tem líderes despontando. A gente tem o Boulos, que não teve o desempenho ruim, que tem se mostrado como uma figura interessante, caminhando para o centro. A gente tem o prefeito de Recife, o João Campos, que tem se mostrado muito habilidoso na parte de comunicação, de novas tecnologias, né? Todo mundo diz, não, o espaço da internet não é um espaço da esquerda. Bom, o João Campos tem saído muito bem nessa seara, provavelmente vai ser candidato a governador de Pernambuco e a partir daí se cacifa para planos nacionais. Então, eu acho que tem lideranças surgindo na esquerda, não necessariamente dentro do PT. Claro, no PT a gente tem o Fernando Haddad, tem todos os governadores e ex-governadores do Nordeste que fizeram gestões muito bem avaliadas. Então, tem lideranças se formando e formadas que podem ocupar o protagonismo, ser candidato a governo de estados importantes, à presidência da República, ao Senado, e garantir que a esquerda sobreviva. Não uma esquerda pura ou poucos, né? Tem pouco espaço para essa esquerda pura, mais afastada do centro, mas acho que para uma centro-esquerda tem espaço, tem né? espaço e tem nomes para... Isso.